Vitória da equipe de Mogi das Cruzes aconteceu em 16 de junho de 2017, em uma partida contra o Real Cubatense. Isso já faz pouco mais de 4 anos. A vitória, por 1-0, foi conquistada através de um gol de pênalti. De lá para cá, a equipe sofreu 41 derrotas, obteve 2 empates e, como já falei, não venceu nenhuma partida. Marcou somente 17 gols, uma média de 4 por ano. É muito pouco, hein? Nesse período, sofreu 157 gols, tendo um saldo negativo de menos 140. Para piorar, a equipe de Mogi das Cruzes foi derrotada 23 jogos em seguida, desde 2017. Este ano, a diretoria esperava uma melhor campanha, mas até agora, no campeonato da Bezinha, pelo Grupo 5, o Atlético de Mogi disputou 6 jogos e perdeu os 6. Marcou 3 gols e sofreu 20, tendo um saldo negativo de menos 17 gols. O que será que leva o empresário a manter uma equipe com esses números? O gasto certamente não é pequeno. Além dessa pergunta, outra que é difícil de explicar é como jovens de até 23 anos aceitam vestir a camisa do Atlético Mogi e disputar o campeonato da Bezinha. O sonho para eles utilizar o Atlético como trampolim para uma equipe grande certamente também é grande, mas infelizmente ficam só no sonho. Essa, infelizmente, Vieira, é a triste realidade de muitos clubes pelo interior do Brasil. Que coisa, hein, amigos? Por hoje é isso. Um abraço, Vieira, e a todos que acompanham o Parada dos Esportes. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, meu caro Edson Fonseca, o nosso grilo falante, o comentarista que nunca perde a esportiva, passando toda segunda-feira aqui no microfonaço da Rádio CBN Vale, tá certo? 4h15, daqui a pouco eu tenho o Kelvin Bacos para falar com a gente sobre o Paradesporto. O Edson Ramiro já vai fazer o contato com ele já já. Antes disso, deixa eu trazer uma informação aqui, ó. O Vôlei São José venceu o SESI por 3-1 na noite da última sexta-feira lá no ginásio da Vila Leopoldina em São Paulo pelo Campeonato Paulista. Com o resultado, o time joseense conquistou aí a 3ª vitória e segue com 100% de aproveitamento. Já o time paulistano, que vinha de 2 vitórias, perdeu a sua invencibilidade. É aquilo que o Valtencir falou, né? Alguém ia perder a invencibilidade. O SESI, dono da casa, saiu na frente e o São José, o Farmaconde Vôlei São José, acabou virando com as parciais de 25-23 e depois só deu São José 25-21, 25-18 e 25-21. Os times voltam a jogar na próxima sexta-feira, dia 17. São José recebe o Guarulhos às 18 horas no ginásio do CTA e o SESI visita o Campinas às 19 horas no ginásio do Taquaral. São José, Farmaconde São José Vôlei, 3 jogos, 3 vitórias, campanha até aqui impecável do time joseense, tá certo? 4h16, agora o assunto é Paradesporto e ninguém melhor do que o Kelvin Bacos para falar sobre isso. O Kelvin, que é diretor do Instituto Athlon de São José dos Campos e coordenador da Seleção Brasileira Paralímpica de Goalball, campeã lá em Tóquio. E a primeira pergunta para o Kelvin não pode ser diferente para alguém que acabou de voltar do Japão. Já voltou ao fuso horário normal, Kelvin? Boa tarde, prazer falar contigo. Boa tarde, satisfação é minha, boa tarde a todos os ouvintes. É sempre muito bom poder falar um pouquinho do Paradesporto, divulgar essas modalidades, né, tão carentes na divulgação. E olha, o fuso não é o problema é que a gente fica meio confuso, né? Imagino. Agora, Kelvin, me diga uma coisa, como é que estava lá o clima no Japão? A gente sabe por conta de toda a pandemia, os cuidados, os protocolos e tudo mais, mas pelo que a gente pôde acompanhar daqui, os japoneses deram aula e foi tudo bem organizado mediante todas as dificuldades, não? Cadê o Kelvin? Sumiu o Kelvin. Cadê o nosso Edson Ramiro? Alô? Oi. Estão ouvindo? Agora sim, voltou. Então tá bom. Você ouviu minha pergunta? Você conseguiu? Ouvi então sim. Vamos lá. Ouvi sim. Acho que o que mudou mesmo referente aos jogos, né, de outros anos para agora, foi essa questão da pandemia e a interação internacional que existe, né? Uhum. Os japoneses deram um show... Alô? Oi, tô te ouvindo. Então tá. Os japoneses deram um show de organização, no meu conceito aí. Uhum. Sumiu de novo. O que está acontecendo? 4h18. Eu tô escutando. Voltei, agora tô te ouvindo de novo.
Não sei o que tá acontecendo. Então Tá dando linha cruzada aqui. Agora voltou. Agora voltou. Vai Então lá, tá segue, bom. Kevin. Vai lá. Aqui tá normal. Então, assim, a organização que eles tiveram, o planejamento que eles tiveram foi fenomenal, sabe? Então, assim, o cronograma, tudo, a testagem, foi um evento muito seguro, onde todos os participantes, atletas e comissão tiveram que realizar teste PCR diariamente. Então, a questão aí foi muito segura, um fator, assim, muito positivo. Ô Kelvin, agora me diga uma coisa. Esse resultado do Brasil, de uma forma geral, com a quebra de recordes e tudo mais, na conquista de medalhas de ouro em especial, é mostra de que o trabalho vem sendo bem feito no Brasil afora, né, Kelvin? Exatamente. O Comitê Paralímpico Brasileiro, ele começou já desde antes das Paralimpíadas no Rio de Janeiro, a uma massificação do esporte, né, através de inclusão de centros de referência. Então não é surpresa esse resultado que o Brasil tem atingido. Os Jogos do Rio ajudaram muito a abrir os olhos da comunidade, das empresas, das pessoas com deficiência para o movimento paralímpico, e isso reflete na quantidade de jovens participantes e de revelação de talentos, né? Tivemos bastante imprevistos, né? Isso eu falo enquanto seleção brasileira, de deficientes visuais tiveram suas cordinhas arrebentadas. Isso é algo que nunca aconteceu, né? E houve desclassificação, mas foi um resultado muito positivo mesmo com todos esses imprevistos. Ô Kelvin, me diga uma coisa, o Instituto Athlon, ao qual você coordena tão brilhantemente, também contribuiu e muito para essas conquistas. Queria que você falasse das conquistas do Instituto Athlon para o Brasil lá em Tóquio. Nós ficamos muito felizes, né, de nossa entidade ter membros convocados, foram 9 no total, né, representando aí não só a nossa entidade, mas principalmente representando a nossa cidade de São José dos Campos, né? Nós tivemos, foram 7 atletas do atletismo, uma do goalball feminino e eu como coordenação das modalidades para deficientes visuais, né, da CPDV. Então nós pudemos aí contribuir aí com um belo trabalho. Tivemos também referente ao esse fato da cordinha, faltando 50 metros para terminar uma prova, nosso atleta Daniel Mendes, cego, estava indo para a medalha de ouro e a cordinha acabou escapando e foram desclassificados, né? Mas mesmo assim foi um resultado muito positivo. Tivemos aí a conquista do bronze com o Matheus Evangelista na prova de salto de distância. O goalball feminino acabou perdendo na semifinal num jogo eletrizante aí. E nós trouxemos aí perante a nossa coordenação, foram 3 medalhas de ouro, né? Então ficam bastante gratificantes o resultado. Ô Kelvin, aquela medalha de ouro que você postou, a do goalball, você como coordenador tem direito a pegar a medalha ou não? Você acredita que isso aí, tanto no esporte olímpico quanto no paralímpico, apenas os atletas recebem, seja Sim. Técnico, auxiliar, preparador físico, coordenador, ninguém mais, somente os atletas. Isso aí é uma revolta tanto do olímpico quanto do paralímpico, né? Mas o mais importante é que nós pudemos contribuir aí para o resultado. Isso aí que a gente fica bem feliz. É justamente isso que eu ia te perguntar, porque, por exemplo, o Zé Roberto Guimarães, que é um dos maiores vencedores aí no esporte, ele foi campeão, vice-campeão em tantas Olimpíadas, ele não tem a medalha porque não pode pegar, somente os atletas pegam. E aí eu estava na dúvida se você ali como coordenador, que você acabou postando algumas fotos e mostrando a medalha, se você tinha direito a pegar. Então realmente você não tem direito, infelizmente, de levar uma medalha para casa. É o que a gente até discute, né? Acaba sendo uma economia, apesar que a medalha de ouro são 6 gramas de ouro, né? Uhum. Tem todo um custo, mas a importância desse mega evento aí valeria a pena para coroar, né, toda a comissão, porque os atletas eles não ganham sozinhos, é preciso toda uma equipe, né? Sem dúvida alguma, é uma pena. Pelo menos os treinadores deveriam receber, né? Treinador e comissão técnica, aqueles que estão lá inscritos na competição, todos são importantes, desde o roupeiro, do maqueiro, enfim, todo mundo que está lá é importante para o grupo. E se está inscrito lá para trabalhar, seja no Olímpico ou no Paralímpico, deveriam receber a medalha. É uma economia porca para uma entidade tão grande,
que organiza a competição, acho que não custaria nada, entre aspas, né? Custa, obviamente, mas em termos simbólicos... É irrisório perto da coroação, né? Acho que essa Perfeito. é a palavra, né? São tão poucas pessoas aí que já tem um trabalho tão difícil, são 4 anos esses, que foram 5 ainda, né? Mas é uma pena, mas só que eu fico feliz aí, o mais importante para mim de poder ter demonstrado nosso trabalho, ter contribuído e sabendo aí que fomos coroados aí com 3 medalhas de ouro. Isso aí para mim é o mais importante. Por falar em coroação, eu sei que você tem um carinho enorme pelo goalball e o goalball foi campeão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa conquista. Então, é uma modalidade que tem um carinho sim especial, aí, né, como todas as outras 8 modalidades do nosso instituto. O goalball, ele que norteou, né, acabou dando esse start no Instituto Athlon. Foi uma modalidade que eu, juntamente com meu pai, até mandando um abraço aqui para o Carlos Bacos, nós trouxemos no dia 5 de maio de 2005 aqui para São José dos Campos, essa modalidade. E ela acabou dando start no Instituto Athlon em 2011, né? E esse é um trabalho que a gente assumiu, né? Na coordenação, eu recebi o convite da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais, a CBDV, para assumir a coordenação das modalidades que ela faz a gestão, que é o goalball masculino e feminino, o futebol de 5 e o judô para deficientes visuais. E nós recebi esse convite no começo de 2018, onde a gente acompanha aí a seleção, toda essa parte de gestão aí. Desde então, vimos o quão difícil foi, tantos campeonatos que a gente participou, campeonato mundial, que tivemos o bicampeonato mundial, participamos do Parapan e vários outros torneios internacionais para que a gente pudesse chegar bem, né? Veio essa pandemia, afetou todo mundo, teve muitos problemas que a Europa teve uma autorização grande antes, né, para ser disputado. Isso aí nós sentimos nos primeiros jogos, falta de ritmo, mas o pessoal estava muito destinado aí a ganhar esse título e tanto que esse resultado foi positivo, tanto para o goalball masculino aí, quanto para o futebol também. Eu reitero aí um abraço ao seu pai, o Carlos Bacos, e esse trabalho que vocês fizeram aqui, esse trabalho formiguinha que vocês fizeram lá atrás e hoje com o que vocês vêm conquistando para o Brasil, não são conquistas pessoais e sim para o Brasil, para São José dos Campos, eu acredito que deve te dar um orgulho, mas o principal é você ver que está aumentando o espaço, seja na mídia, seja na procura dos próprios possíveis para-atletas, dos familiares pelo paradesporto hoje em dia, Kelvin? Olha, isso aí é uma das coisas que a gente motiva o nosso trabalho. O objetivo nosso, enquanto entidade, ainda é resgatar aquela pessoa que está lá dentro da casa, aquele deficiente que não sabe que tem um esporte para vir praticar uma modalidade esportiva, né? Então acho que esse é o que norteia todo esse âmbito aí. Ô Kelvin, qual que é a maior dificuldade hoje em dia de trabalhar com o esporte paralímpico? A gente sabe que ainda tem uma certa ressalva aí de familiares, dos próprios possíveis para-atletas, que às vezes ficam trancados em casa e não sabem que tem uma joia dentro de casa. Tem espaço para todo mundo, não tem, Kelvin? Olha, o que eu sempre coloco, né? O esporte paralímpico, ele é são modalidades mágicas aí, né? Porque, como você colocou, que tem espaço para todo mundo. E tem mesmo. Porque nós temos todas as modalidades aí, certo? Seja coletiva, seja individual. A pessoa com a deficiência, né? Seja grave ou seja leve, ela vai competir de acordo com o seu tipo de deficiência, que isso aí é norteia pela classificação funcional, né? É um corpo de médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, que vão fazer essa divisão, vou colocar essa palavra, tá? Então eles vão competir em pé de igualdade aí, onde a palavra se colocou uma joia, realmente, às vezes a pessoa lá em casa, tudo com depressiva, sem motivação, ela pode se transformar uma atleta de alto rendimento, integrar uma seleção brasileira, viver até disso, por que não? E então isso aí é muito importante, a pessoa se dar a oportunidade de vivenciar uma prática da atividade física. Eu participei de uma live junto com o André Rocha e o René Quintas e eles falavam justamente o seguinte, que às vezes a própria família
tenta esconder, de certa forma, o deficiente em casa. Às vezes, sei lá, por algum motivo, talvez tenha medo da rejeição ou alguma coisa do tipo, e não leva o possível atleta para uma possível modalidade. Ele pode se enquadrar em tantas modalidades que tem aí disponíveis para ele. A família, às vezes, acaba criando uma barreira desnecessária, né, Kelvin? Olha, isso aí é um grande problema aí, viu? Hoje em dia ainda que nós estamos aí muito à frente, né? Mas a palavra preconceito ainda é embutida aí na sociedade. Então muitas pessoas acabam olhando, aquele deficiente atrapalha. Então a família acaba sentindo isso, deixa trancado, mas não, poxa, a gente tem que ter pé de igualdade. Tem no Japão. No Japão não tem fila preferencial. Por quê? Não precisa, funciona, né? Então acho que o olhar da sociedade, o meu, o seu, do próximo, tem que ter essa empatia, porque a pessoa é uma pessoa ali, ela tem a deficiência, ela tem suas limitações, mas ela tem todas as suas qualidades, né? Com certeza. Kelvin, pra gente fechar, Paris 2024, o ciclo já começou? Olha, quando pousou aqui no Brasil, o ciclo já começou, um ciclo muito curto, ia ter um campeonato de goalball agora, Copa América, ia ser dia 5 agora, então em menos de um mês já teria um campeonato classificatório aí para o Mundial. Foi adiado, graças a Deus, se ganhou um pouquinho mais de fôlego, né? Então já começou, e o nosso trabalho interno aqui é todo vapor. Nós temos já competições esse mês aí representando a cidade de São José dos Campos. Nós temos um Grand Prix que nós vamos participar em João Pessoa, na Paraíba, aí mês que vem do goalball, e o brasileiro já está aí para... Nossa equipe é a terceira melhor do país, né? E nós vamos buscar se manter aí, quem sabe beliscar uma vaga para o Mundial Interclubes também. Se Deus quiser. Kelvin, quero te agradecer, obrigado pelo bate-papo, é sempre bom falar contigo, saber das novidades do Paradesporto, do Instituto Athlon, dar um abraço em todos os atletas, nos técnicos, no Renê Quintas, que é gente boa da melhor qualidade, também o Juliano Souza, que trabalha bastante aí com vocês, faz um trabalho muito bacana também junto ao staff do Instituto Athlon. Grande abraço, sucesso e vai mantendo a gente informado, hein, Kelvin? Obrigado, eu agradeço vocês o espaço. Não posso deixar de mandar um abração para toda a família e toda a empresa da ADM Card, né? Uma grande empresa amiga do Paradesporto aí, ela que nos ajuda a desenvolver esses trabalhos aí nossos aí, né? Muito obrigado a vocês pelo espaço. Valeu, Kelvin, um abraço. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. Conversamos com o Kelvin Bacos, diretor do Instituto Athlon de São José dos Campos, coordenador da Seleção Brasileira Paralímpica de Goalball, campeã em Tóquio 2020. O Kelvin faz um trabalho sensacional. Começou aquele trabalho formiguinha, como ele próprio falou, com o pai dele, o Carlos Bacos. São visionários nesse sentido e olha os frutos aí, ó, trazendo bons resultados para São José dos Campos e para o Brasil, tá certo? 4h31, rápido intervalo, vem o repórter CBN, na sequência tem informação com o Cadu Macri, tem também o Valtencir Vicente. Segunda-feira, 13 de setembro de 2021. A Fundação Oswaldo Cruz negou que haja escassez da vacina de Oxford AstraZeneca no Brasil. O órgão informou que deverá liberar mais um lote de imunizante nesta semana. A Fiocruz não detalhou, no entanto, o volume nem a data de entrega. O comunicado diz ainda que a previsão para este mês, de aproximadamente 15 milhões de doses, não indica escassez de vacinas para a segunda aplicação. Vários estados e capitais estão sem estoque disponível para completar o esquema vacinal de quem recebeu a injeção da AstraZeneca. A Justiça Federal arquivou a investigação contra o ex-presidente Lula por suspeita de tráfico de influência internacional para favorecer a empreiteira OAS. A decisão atende a um pedido da defesa do petista. A investigação da Polícia Federal era baseada na delação premiada de Léo Pinheiro. Além de Lula, outras 3 pessoas também deixaram de ser investigadas pela PF. O vocalista da banda Garotos de Ouro, Ayrton Machado, morreu num acidente de trânsito com o ônibus do grupo na região metropolitana de Florianópolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu da pista. O músico tinha 62 anos de idade e fez o último show no sábado.
A tempestade tropical Nicholas poderá ganhar força e se transformar num tufão antes de atingir a costa do Texas, nos Estados Unidos. O fenômeno está a 115 quilômetros de distância do território americano e se desloca com ventos de até 95 quilômetros por hora. As autoridades alertaram que a tempestade poderá causar inundações. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h37, para falar de Padaria Flor de Pê. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço para o Fernando, um abraço para o Renato. Deixa eu colocar o Cadu Macri aqui para falar com a gente. Ele vai trazer informações sobre o Campeonato Brasileiro, rodada deste final de semana. Os paulistas não foram bem, não. Chega mais, Cadu! No duelo dos 2 últimos campeões de Libertadores, melhor para o Flamengo diante do Palmeiras no Allianz Parque. Os cariocas venceram por 3-1 de virada e se aproximaram do Verdão na classificação do Campeonato Brasileiro. Mesmo tendo 2 jogos a menos, o Fla só está 1 ponto atrás. O resultado positivo, conquistado mesmo sem 8 jogadores importantes do elenco, como Felipe Luiz, Bruno Henrique e Gabigol, só reforçou a força do elenco, como explicou
o técnico Renato Portaluppi. Tem espaço para todo mundo, eu não tenho um time, eu tenho um grupo. Eu acho que mais uma vez o pessoal deu a resposta hoje contra um adversário muito poderoso, muito difícil de ser batido, principalmente aqui em São Paulo. Conseguimos fazer mais uma grande partida, conseguimos uma virada muito boa e a gente segue fazendo nosso trabalho. Seguimos na cola dos que estão na nossa frente, que o nosso objetivo também é brigar pelo brasileiro. Quem segue tranquilo na liderança é o Atlético Mineiro. O Galo foi até o Castelão e fez 2-0 no Fortaleza, chegando assim à 7ª vitória como visitante na competição. Apesar da derrota, os cearenses continuam na 4ª colocação. Na opinião de Cuca, o resultado foi justo. Acho que foi uma vitória justa e muito difícil porque o adversário é uma boa equipe, muito bem orientada e não havia perdido em casa ainda. E essa foi a primeira, então a gente tinha posto esse tema na preleção, que a dificuldade ia ser grande, um adversário que não tinha tomado muitos gols em casa e nem havia perdido. Graças a Deus nós conseguimos vencer. No choque de tricolores no Maracanã, melhor para o Fluminense, que fez 2-1 no São Paulo e subiu para a 7ª colocação, com 28 pontos. Já os paulistas estão na porta da zona do rebaixamento. Desde quando assumiu o Flu, Marcão vem invicto e fez questão de ressaltar a qualidade do adversário depois de ter vencido o jogo. O São Paulo tem uma grande equipe, muito bem treinada, e a gente sabia de todas as dificuldades que iam ser impostas pelo adversário. Foi um jogo onde que teve entrega, foi entrega total da nossa equipe, eles foram no limite máximo. No final acabamos sofrendo, o São Paulo arriscou tudo, temos que valorizar o feito hoje, foi um grande resultado em cima de uma excelente equipe. Os outros resultados de domingo foram o Grêmio batendo o Ceará em Porto Alegre por 2-0, mas apesar do resultado, continua na zona do rebaixamento. Atlético Goianiense e Corinthians ficaram no 1-1 no Antônio Ascioli. O Timão é o 6º e o Dragão, o 9º. Com informações do Campeonato Brasileiro, Cadu Macri. Valeu, Cadu, grande abraço para você, trazendo informações do Campeonato Brasileiro. Agora 4h40, vem o mais bem informado repórter do esporte da nossa região, o nosso querido Valtencir Vicente, vai esmiuçar os assuntos da nossa região. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir, boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior, grande abraço, amigos do nosso Parada dos Esportes aqui na CBN Vale, uma semana na qual o futebol feminino dá uma parada e o São José tem tempo para treinar um pouco mais e esperar o seu 6º jogo pelo Campeonato Paulista na quinta-feira da outra semana. Dia 21, vai visitar o Realidade Jovem de São José do Rio Preto, que é um time que ficou no lugar do antigo Rio Preto, sem a mesma força, e quem sabe o São José conseguindo aí se reabilitar da derrota que teve para o Santos. Poderá entrosar um pouco mais o time, principalmente recuperar algumas jogadoras que sentiram aí a puxada deste começo de campeonato e contundidas, pelo menos estiveram ali saindo de partidas porque não suportavam o ritmo dos jogos, viu, Vieira? Perfeito, meu caro Valtencir Vicente. E o que mais nós temos de informação, Valtencir? Hoje tem pergunte ao Valtencir e tem pergunta especial, hein, Valtencir? Então vamos andando aí com o expediente do dia, né, Vieira? Campeonato Paulista Sub-20, o São José conseguiu aquela importante vitória sobre o Ecos em Suzano na última quinta-feira, um gol em cima da hora, nos acréscimos, marcado pelo Gabriel Freitas, um menino que chegou a jogar pelo São José, time principal no campeonato de 2019, o então técnico José Francisco Oliveira dizia que era um jogador muito promissor, aí segundo informações ele teve que parar, esteve contundido e voltando agora fez a diferença, foi muito bem, acabou jogando e fazendo o gol. Gol importante com a vitória, o São José passou a ter 6 pontos e no próximo compromisso vai receber o União de Mogi das Cruzes, que tem 7 pontos, ou seja, se o São José vencer nesta quinta-feira no Martins Pereira, ele continuará sonhando com uma vaga por índice técnico na fase decisiva, já que 3 times do grupo se destacaram, aí já estão com 12 pontos, o Taubaté, o Palmeiras e o Flamengo de Guarulhos, Vieira. O homem da Maquita voltou aí, Valtencir? Voltou sim, agora ele veio com tudo, instalou uma serra elétrica, Vieira.
Cadê a produtora nessa hora, Valtencir? Se não me engano, a produtora foi procurar aquele deputado, viu, Vieira? Entendi. Ela acha que tem que vir de cima para baixo, senão não tem jeito. Entendi, tá Coitada certo. da produtora também, igual barata tonta, viu, Vieira? Coitado, tá certo. Ela tá correndo atrás do que é possível fazer, mas o cara da Maquita foi incompreensível e ele ligou a sua serra elétrica agora só para atrapalhar o parado, não é isso, Valtencir? E não tem jeito de fugir, viu, Vieira? Não tem como, não há pontos, não há caminhos para fugir dessa. Tem que dividir, tem que chegar junto mesmo, aplicando o carrinho na bola e se deixando a perna também, né, Vieira? Eu vou passar um zap pra produtora, falar pra ela puxar o cabo lá da serra elétrica, pra de repente só voltar a partir das 5. 4h44, meu caro Valtencir Vicente. O Taubaté do Sub-20 vai pegar o Ecos, hein? Provavelmente uma goleada. O Taubaté se reabilitou, foi bem, ganhou do Palmeiras por 5-3, conseguiu chegar aos mesmos 12 pontos do Palmeiras. O Flamengo de Guarulhos também aproveitou a situação e subiu na classificação. O Taubaté já vem com um trabalho desde o ano passado e tem jogadores que estão de olho no time de cima, que vai começar a partir de amanhã a disputar a Copa Paulista, já que o técnico do time principal é o Douglas Leite, que era o técnico do Sub-20 e disse que o time entrou na Copa Paulista justamente, segundo o presidente Gilcinho, o ex-atacante Gilcinho, para dar oportunidade aos jogadores mais jovens, ver se revela pelo menos uma base, já pensando na próxima temporada. O Taubaté revelou o Bochecha, o volante, que é filho do Jefferson Félix, o Jefinho, que várias vezes foi técnico, foi assistente técnico, preparador físico no São José masculino, no São José feminino, o Jefferson Félix que está no futebol do Oriente, e o filho dele, o Bochecha, é uma das revelações do Taubaté, que foi bem no campeonato da Série A2 e está no elenco da Copa Paulista. Primeiro jogo amanhã, às 15 horas, o Taubaté vai receber o Atibaia. O grupo do Taubaté tem 5 times, tem também o Juventus, a Portuguesa e o São Caetano. Somente os 2 melhores avançarão às quartas de final. E a curiosidade é que o Atibaia, que continua ainda sem um estádio na cidade, vai continuar jogando, mandando as suas partidas aqui em São José dos Campos, no estádio Martins Pereira. Então, se amanhã depois liberarem a presença de público, quem quiser ver algum jogo da Atibaia, o Martins Pereira estará aberto, viu, Vieira? E a serra elétrica mortífera, que coisa. Você falou do Flamengo de Guarulhos no Sub-20. O Flamengo de Guarulhos recebe o Palmeiras pela 7ª rodada do Campeonato Paulista do Sub-20. E o meu Ibrachima vai até o Canindé enfrentar a Portuguesa. Dali, Ibrachina. Vamos torcer para o Ibrachina. Vamos fazer a multidão torcer para o Ibrachina. 4h46. Portuguesa e Ibrachina, um jogo bom, hein, Valtencir? Vieira, você que está acompanhando de perto esse novo time, sabe das coisas, Vieira. Eu quero ver o Ibrachina na hora que pegar um time dos chamados grandes. Aí a gente vai ver qual é a dos caras. Ele pegou o Juventus e ganhou do Juventus, na casa dos homens. Que ninguém nos ouça, né? O Juventus é muito querido, coisa e tal, mas é o Juventus, né? Não é time grande, né, Vieira? Juventus querido, Juventus de história, moleque travesso, entrou para a história e só, né, Valtencir? Esse moleque travesso já foi, né, Valtencir? Da época dos anos 70, Brecha, Brida, fez o primeiro milionário da loteria, né? Ganharam do Juventus, do Corinthians, aliás, no Pacaembu por 1-0, foi a grande zebra do teste, e um tal de Miron, lá de Goiás, que nem sabia exatamente o que era futebol, acabou ficando rico. Que coisa, coisas do futebol. 4h47, eu vou descer da Águia do Vale, a águia grande, não que a águia seja pequena, mas a águia comandada pelo Robertinho da Padaria, já tem contratação, já tem definição, eu sei que ele estava conversando, você informou aqui, estava fechando os patrocínios, tem mais alguma novidade, Valtencir? Não, nenhuma, aquela mesma da sexta-feira aqui que nós comentávamos, o Robertinho da Padaria já estava com quase tudo esquematizado em termos de patrocínio para a próxima temporada, e agora com a definição do orçamento ele vai começar a pensar primeiro na comissão técnica e depois no time, e vai ficar de olho aí na Copa Paulista, porque alguns treinadores que vão trabalhar podem entrar aí no radar do São José. O objetivo principal do Robertinho da Padaria é contratar um técnico que conheça o campeonato, conheça a Série A3. Ele destaca que deu certo na Bezinha, né, com o Ricardo Costa, que é o rei dos acessos na Bezinha, atual rei dos acessos,
e que por isso mesmo pensa em fazer algo parecido para a Série A3 do ano que vem, Vieira. Valtencir Vicente do esporte da nossa região, mais algum destaque? Para lembrar, né, Vieira, que tem a movimentação também de outras modalidades, né? E outras modalidades tem até o dia 20 para se inscreverem aí no sistema da LIF, da Lei de Incentivo Fiscal do Esporte de São José dos Campos. Então você que tem um projeto, aí tem um time, ou participa individualmente de competições, você deve providenciar aí a sua inscrição, enviar o seu projeto para ver se depois vai ser aceito ou não. Então, um lembrete importante, vai até o dia 20, é só procurar no site da Prefeitura de São José dos Campos, que lá tem todo o caminho a ser percorrido, Vieira. E para quem é ligado no basquete, Valtencir Vicente, o Paulo Neri, o armador Paulo Neri, campeão com o São José, campeão paulista em 2009, está de volta ao São José agora como preparador físico das categorias de base. Que beleza, o Paulo Neri está de volta, hein, Valtencir? É importante esse trabalho com as categorias de base e é claro que o torcedor fica esperando o time adulto, né? Ainda não foi nessa temporada que o time adulto voltou, mas quem sabe aí o Paulo Neri trabalhando, o Dedé já está também integrado ao grupo, quem sabe uma formação de uma boa base para as competições do ano que vem. Porque realmente, primeiro tem a pandemia, que fecha o ginásio, depois não tem o time, aí fica complicado para quem frequentava direto aí os jogos de basquete na cidade, Vieira. Beleza, meu caro Valtencir, quem está ouvindo a gente é o professor Piê, um grande abraço, professor Piê, gente da melhor qualidade, é fã do Parada e a gente gosta muito do professor Piê, tá mandando um abraço para mim, para você e para toda a equipe, viu, Valtencir? Grande abraço aí ao Piê, sim, ótimo técnico do futebol amador, super conhecido, comentarista esportivo, sempre quando convidado desempenhou bem a função. Lembrando também do futsal, Vieira, a Copa do Mundo do futsal começando, né, então São José só voltará a jogar pela Liga Nacional no dia 9 de outubro, aquela última rodada da primeira fase. O São José já está classificado e com a certeza de que vai avançar como terceiro colocado da chave A. Só que antes, na semana que vem, dia 21, quinta-feira, tem jogo pelo estadual. São José vai receber o São Bernardo no campeonato que é promovido pela Federação Paulista da Modalidade, Vieira. Perfeito, Valtencir, podemos ir para o Pergunte ao Valtencir? Vamos lá. Então vamos lá, 4h50, agora é hora de Pergunte ao Valtencir. Parada dos Esportes. Pergunte ao Valtencir. E a primeira pergunta de hoje é do nosso companheiro, o querido Tiba Eugênio. Pergunta aí, Tiba Eugênio. Eu gostaria de saber dele qual foi um dos jogos mais emocionantes que ele acompanhou do Jacareí Atlético Clube, o meu querido Jaque. Porque se eu perguntasse do São José, com certeza seria fácil, porque ele ia falar em 89, né, quando o São José chegou a disputar o Campeonato Paulista contra o São Paulo. Então, eu vou dizer, no Jaque, qual foi a sua maior emoção que você conseguiu transmitir no esporte regional? Um abraço. Grande abraço, Tiba Eugênio, também cronista esportivo, nosso colega. Olha, eu não transmiti esse jogo, mas eu estava lá trabalhando pelo jornal O Vale Paraibano, que agora é o jornal O Vale, e eu estava lá acompanhando. Não me lembro exatamente se era o Independente de Limeira ou São Bernardo, porque São Bernardo já foi preto e branco, já foi azul e branco, e agora voltou como time preto e branco, né? O Esporte Clube São Bernardo atual. Mas foi no Campeonato Paulista da Segunda Divisão de 1988. Naquela época eram 3 divisões, a especial, a intermediária, que hoje seria a Série A2, e a segunda divisão, que era a Série A3, ou seja, um campeonato muito difícil, não tinha esse negócio aí de bezinha não, era ali o grupo final com times até conhecidos, como eu disse aqui, o Independente de Limeira estava na parada. E o Jacareí foi campeão, ele subiram 3 times, o Jacareí, o Andradina e o Capivariano. Eles fizeram um triangular final e o Jacareí foi campeão. Mas para chegar ao acesso, teve um jogo bravo em Jacareí, no antigo estádio do Esporte Clube Elvira, hoje não existe mais, tem lá 2 prédios no local, e o Jacareí precisava ganhar, se não me engano era Independente de Limeira mesmo, porque o zagueiro era o Klein, um que passou pelo Paulista de Jundiaí, passou por vários times. E o jogo estava bravo, e o Jacareí do técnico Henrique Passos, campeão com o São José, naquele ano de 80, da divisão intermediária, o Jacareí ganhou a partida e dava gosto ver o meio campo do Jacareí jogar. O Joel, volante, que era como hoje aí um Felipe Melo
xerifão, um jogador que contagiava os companheiros, levantava a torcida e levantava os adversários também, enfiava a perna, não tinha moleza com ele não. Tinha o segundo meio-campista, que era o Lima, um jogador também experiente, daquele tipo formiguinha que se apresentava para receber a bola, para fazer o time prender a bola, ou então ser mais rápido. E tinha o Admundo, um meia que começou no Santos Futebol Clube, bem rodado, e era aquele jogador que de vez em quando parecia sumido no jogo, mas fazia diferença, desequilibrava, enfiava um passe onde ninguém esperava, mandava uma bola na gaveta, tabelava aí na cara do goleiro, tinha frieza para finalizar. E esses três aí abasteciam principalmente o Adamata, centroavante, artilheiro, que depois voltou no Taubaté e trocou o nome para Adamato. Não sei porquê, mas era o Adamata em Jacareí. Então me lembro muito bem desses jogos aí, desse time campeão do Jacareí de 88, e principalmente desse meio campo, Joel, Lima e Admundo. E atrás deles o Zé Luiz, zagueiro que jogou no São José nos anos 70, surgiu no São Paulo, jogou em vários times. Não foi campeão de graça, não. O Jacareí foi um grande campeão, tanto que subiu para a chamada divisão intermediária em 89, viu, Tiba Eugênio? Valeu, tá aí a pergunta respondida para o nosso querido Tiba Eugênio. Eu percebi que a produtora voltou, né, Valtencir? Voltou, tá dando uma dura no cara da Maquita. Você vê que o cara segurou lá um pouquinho, viu, Vieira? A produtora. Eu mandei o zap para ela veio correndo e falou, que bagunça é essa aí? Ela foi lá, acabou com o cara da Maquita. Que beleza, produtora sempre prestigiando o nosso Parada. Ela falou aqui em off, respeito é bom e eu gosto. Muito bom, essa produtora é espetacular. Agora, Valtencir, a pergunta vem de um tal Edinho que jogou com a camisa da Águia, perninha esquerda, jogava demais e ele vai perguntar algo pra você. Diz aí, Edinho. Aqui quem fala é o Edinho, ex-ponta direita do São José. Pergunte ao Valtencir, né? Qual o jogo que ele mais se emocionou com aquela equipe de 1980? Um abraço a todos, valeu. E onde você ouviu, só cortar o Edinho, onde você ouviu esquerda, eu reitero, é direita, como ele mesmo disse. Meu caro Valtencir Vicente. Mas o jogo que eu vou me lembrar, o Edinho foi também pela esquerda e ali que ele se destacou, viu, Vieira? O Edinho, é claro, do trio Edinho, Tião Marino e Nenê, que nos deram muitas alegrias, de grandes jogos, partidas memoráveis. Eu vou me lembrar de uma na qual ele, Edinho, na minha opinião, foi o grande nome do jogo. Ele barbarizou. E foi justamente no único jogo oficial que o São José disputou no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro de 82, a taça de ouro da época. São José foi visitar o Botafogo, era um jogo importantíssimo. O São José estava com vantagem na classificação, o Botafogo precisava ganhar. São José jogou desfalcado do Nenê, ponteiro esquerdo, que estava suspenso, entrou o Niltinho, que ajudava mais o meio-campo. Jogo bravo aí na metade do segundo tempo, lá pelos 26 minutos, 28 minutos. Pênalti para o São José, o Darcy, zagueiro, cobrou com categoria, deslocou o goleirão Paulo Sérgio, que era da seleção. O Paulo Sérgio foi para o lado esquerdo, o Darcy bateu no direito. E aí o Botafogo ficou louco, né? Porque ele precisava ganhar o jogo. E o lado direito do Botafogo era muito forte. Era o Perivaldo, lateral direito, ex-Bahia, Palmeiras, seleção brasileira. Era o Geraldo, um ponta-direita que surgiu no 15 de Jaú, passou pelo São Paulo. E o Mendonça, meia, que foi da Portuguesa, morreu recentemente. E aí, como o São José não tinha o Nenê, o Eli Carlos entrou no time, baita jogador, conhecidíssimo, e o Edinho caiu para a ponta esquerda. Então o Perivaldo não podia apoiar, porque o São José pegava a bola, jogava no Edinho, e o Edinho rompia pela esquerda e vinha Perivaldo correndo para trás, volante, zagueiro, e o Edinho barbarizou naquele dia, prendia a bola, armava contra-ataque, quitava os adversários, e teve um lance, inclusive, viu, Vieira, aqui, o Perivaldo ficou olhando para a área para fazer o cruzamento, o Edinho veio por trás, roubou a bola, e irritado o Perivaldo tentou dar um cascudo no Edinho. O Edinho nem viu, porque ele já estava com a bola longe, né? E o Perivaldo socou o ar, e o árbitro fingiu também que não viu, para não ter que expulsar o Perivaldo, e criar um ambiente ainda pior no jogo. Mas foi uma grande atração do Edinho, tanto que um colega do Rio de Janeiro, se não me engano, o Iata Anderson, chegou em mim e perguntou: ô, de São José, de onde veio esse cara aí que a gente nunca viu falar dele? Ele parece que já é rodado, né, pela carequinha. Pô, o cara é bom demais, de onde surgiu esse cara aí? E foi realmente uma partida espetacular. O grandão Maracanã ficou pequeno para o pequeno Edinho de grande futebol, viu, Vieira? O Edinho jogava demais, né, Valtencir? Esse time de 80 realmente, para muitos, é o melhor esquadrão que São José teve, e o acesso de 80 realmente
para muitos é a melhor lembrança que o torcedor tem, né, Valtencir? Porque era um time que se entrosou, o time foi formado em 79, né? Perdeu aquele campeonato lá, porque teve que jogar com o Taubaté no Parque Antártica, aí subiu em 80, aí ficou a base para 81, então os caras já se conheciam. E eu me lembro que, inclusive, em 81, Vieira, primeiro ano, o São José disputou o título do segundo turno do Paulistão. A Ponte Preta ganhou o primeiro turno e o São José decidiu com o São Paulo o segundo turno. O jogo de ida foi 1-0 para o São José no Martins Pereira, gol do Ademir Melo, e no jogo de volta o São Paulo fez 3-2. O jogo aqui foi marcado pelo Mário Sérgio, falecido, saudoso Mário Sérgio, que morreu aí no acidente da Chapecoense lá na Colômbia, deu um tiro, né, abriu o vidro do ônibus, deu um tiro pro chão. Mas para resumir, porque a gente não tem muito tempo, naquela noite o São José jogou desfalcado, no primeiro jogo, jogou desfalcado do Tio Marino e do Nenê. E o Edinho e o Tata seguraram a onda. O São José ganhou por 1-0, o Edinho e o Tata irritaram o tal do Marinho Chagas, que foi um negócio realmente histórico, viu, Vieira? E vinha Dario Pereira, só esses caras assim, Dario Pereira, Marinho Chagas, e o Edinho aprontou barbaridade também. Baita jogador. Ó, se você viu o Marquinhos do Corinthians, que meteu a mão na bola ontem, o Edinho era 10 vezes melhor que ele, viu, Vieira? Não tenho dúvida. Valtencir Vicente, um grande abraço pra você. Deu os parabéns à produtora que botou ordem na casa, arrebentou com o cara da Maquita e falou: aqui tem ordem, aqui é o parada primeiro até às 5, depois você trabalha. E aí deu tudo certinho. Um abraço pra você. Amanhã você volta, hein, Valtencir? É muito bom ter uma produção assim, né? Aqui é a produtora. E do nosso lado aí, o Celso Gomes, o Chaga Júnior. Aí é fácil, né, Vieira? É só tocar pra bola pra dentro do gol, né? Com certeza. Grande abraço. Estarei aqui de plantão no jogandojuntos.com.br. Valeu, abraço, Valtencir Vicente. Quer ler matérias onde você nunca lerá em lugar nenhum? Jogandojuntos.com.br. Quer matérias exclusivas? Jogandojuntos.com.br. Todo ele produzido, escrito, diagramado por ele, Valtencir Vicente, o melhor de todos. Melhor site esportivo da região, jogandojuntos.com.br. Acesse. 5 horas em ponto, com a participação do Valtencir Vicente e da nossa produtora, botando pra quebrar lá na sede do Jogando Juntos, onde o Valtencir faz as suas participações. Eu coloco um ponto final no Parada dos Esportes de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, em nome de Padaria Flor de P, de Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes, Milclean e Vinac Consórcios. Obrigado, Edson Ramiro, pelos trabalhos técnicos. Amanhã estaremos de volta com mais Parada dos Esportes. Vem aí, na sequência, o Repórter CBN e depois o ponto final com Carolina Moran e o alegre, divertido e intrépido, o nosso Rodrigo Bocardi. De minha parte, grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. CBN, Parada dos Esportes. CBN Vale do Paraíba, CYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Aos sábados, das 11 da manhã ao meio-dia, você acompanha o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com o Dr. Henrique Ferro e convidados especiais. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN, aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação